Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Business, onde mentes brilhantes se conectam. Hoje a gente está com mais uma mente brilhante aqui. Alguém que tem uma história muito bonita, alguém que contribuiu e contribui até hoje com o município de Barra Mansa, que é meu amigo Noé. Noé, a Arca de Noé. Pô, vamos lá, vamos colocar a gente nessa arca, né? Né? Legal Noé, muito prazer estar com você. Nosso segundo episódio, a gente teve com o Léo semana passada, agora estamos aqui com você. E é trazer pessoas mesmo que falar de negócio, falar da vida, realmente mostrar onde a gente pode chegar e mostrar onde você chegou com muita perseverança, né? Tava lendo a sua história aqui, você é lá de Paraty, né? Eu achei muito interessante. Você fala um pouquinho da sua história, tá? Queria agradecer o convite, Hugo, e parabenizá-lo por essa iniciativa, né, por esse programa. Já é sucesso. E agradecer a toda a equipe aí que fica por trás das câmeras. Boa tarde a todos, aos seus seguidores. Vamos lá. É interessante a gente falar um pouquinho da nossa história, porque às vezes a pessoa só vê onde a gente está, o caminho que a gente percorreu para estar onde a gente está. As pessoas não têm conhecimento e às vezes, muitas vezes não valorizam, né? E aí, muitas das pessoas falam, quero chegar onde o Hugo chegou, onde o fulano chegou, mas às vezes não sabe o preço que pagamos para chegar onde chegamos, né? O que tivemos que renunciar e os desafios que atravessamos para chegar. E não foi comigo não foi diferente, né? Eu sou, como você disse, lá de Paraty, precisamente do Quilombo do Campinho, um quilombo que hoje já tem a sua titulação das terras. A minha família toda de lá, minha mãe, minha avó ainda viva, com 97 anos, tá? Acho que é a matriarca lá do Campinho desse quilombo, a senhora mais antiga. E eu trabalhava, né, de serviços gerais. Minha carteira assinada foi de serviços gerais, tem até hoje. Essa carteira para mostrar que meu primeiro vínculo de emprego foi de serviços gerais. E com 18 anos eu fui à Marinha, né, um recruta, servi a Marinha até 2020, mais ou menos, 2019, e com aquele sonho de ser militar, porque o que me restava ali, eu acredito que seria militar, fazer carreira no militarismo. Você servia mais? Na Restinga de Marambaia, fiquei um período lá, na Restinga de Marambaia, ali em Buriqui, né? Você pega ali uma embarcação, inclusive, ali é uma área de marinha, onde os presidentes sempre passam final de ano, tudo mais. Fiquei lá 6 meses, eles chamam de adestramento, né? De serviço ali com os fuzileiros. Depois, pela minha colocação, eu fui para a Capitania dos Portos. E aí fazia toda aquela fiscalização na Capitania dos Portos, E era embarcação. concurso? Não, foi a questão de serviço mesmo militar, Serviço obrigatório. militar. E aí tem aquele período, depois você vai ficar, né, deslocado para alguma Isso foi em que ano? 2000, a minha turma é de 2018. 2000, foi de 1998. Você falou 2018. Não, 1998. 2018, 2000, eu saí. Entrei em 98 e saí em 99. Isso aí. 98, 99. E aí, em 2020, que eu vim para Barra Mansa. Vamos colocar as datas aqui, certo? Sou da turma de 98, saí em 99, no início de 2020, e aí vim para Barra Mansa. Em 2000. Em 2000. 98, 99, 2000, exatamente. Então já tem aí 24 anos que eu moro aqui em Barra Mansa. E aí vi com a possibilidade assim muito remota, né, que já naquele período, pelo tempo que eu acumulei ali na Marinha, eu tinha uma reserva pouca, que fiz o vestibular só para acompanhar 2 amigas. Lembro como se fosse hoje, porque naquela época não tinha, né, essa democratização do ensino, né, telepresencial que temos hoje. A única faculdade mais próxima de Paraty era a UBM. E lá nós tínhamos que sair com a van 3 horas da tarde para chegar aqui na faculdade 6h30 e voltar no final da aula, chegar lá por volta de 1h, 1h30. Eu fiz isso durante uma semana e vi que era inviável, né, até mesmo por conta de trabalho. E fiz isso uma semana, mais ou menos. Depois eu vim para cá, olhei, fiquei sentado naquela praça ali, olhando para onde eu iria, com a mochila nas costas, para onde eu poderia ficar. E aí eu vi aquele hotel hoje desativado, que era o grande hotel na época. Hoje está desativado. Aquele hotel era um hotel que tinha banheiros coletivos. Hoje, né, não é mais concebível ter. E ali que foi a minha morada durante 2 anos de faculdade.
Minha mãe era empregada doméstica, conseguiu, através do seu trabalho, me sustentar aqui, pelo menos na faculdade. E eu morava naquele grande hotel, ali, por 2 anos, onde só era um quarto, uma cama e uma piazinha dentro do quarto. E o banheiro era coletivo, onde era muitos passantes pela cidade. Já viu como que fica, né? Um banheiro coletivo. E ali começou, eu sempre fui um cara muito aplicado, muito dedicado, determinado. E durante a faculdade eu tinha um trabalho que eu fazia um estágio no Detran, né, que era ainda de vistoria, e ainda eu tive um suporte de um conhecido de Barra Mansa, que foi ex-prefeito aqui, doutor Ismael de Souza, que me abriu as portas da sua casa. Ele morava ali na Santa Rosa, para que eu fosse almoçar na casa dele. Legal. E eu almoçava na casa dele, né, lá no Santa Rosa, depois voltava para o hotel. E geralmente era a única refeição que eu fazia naquele dia. Eu não tinha dinheiro para fazer outras refeições. Nossa, Quando um amigo ou outro na faculdade me pagava um lanche. E assim foi. muita perseverança, hein? E eu falei, não, vamos seguir, que eu já sou um privilegiado de estar cursando ensino superior. Hoje em dia, né, com as novas possibilidades criadas pelo governo, ProUni, entre outros, facilitou o acesso Sim. ao nível superior. Antes não, antes só era FIES. Para conseguir o FIES era uma barreira muito grande, porque você tinha que ter um imóvel com 2 fiadores. E, pô, como você consegue, né? E Uhum. dentro daquela realidade, 2 pessoas com imóvel, né, com registro para ser fiador. Não era impossível. Né? E aí, graças ao bom Deus e a minha mãe, custeava a faculdade. E na faculdade, você foi destaque? Eu sempre fui muito, muito aplicado, né, nos estudos. Eu saía da faculdade e já lia a matéria, né, começava a ler, pegava cópia ou pegava livro na biblioteca para ler Qual o área do assunto. direito que você mais gostava? Na época eu gostava de direito civil. Inclusive eu era apelidado com um dos doutrinadores muito famosos que a faculdade adotava, o Gosto de Barros e Silvio Rodrigues. Eu pegava os livros dele e estudava antes mesmo da aula, ter aquela disciplina, aquele tema. E você- Já tinha estudado, e aí eu conseguia debater com os professores, conversar. Eu sempre fui assim durante a faculdade inteira, um aluno bem aplicado, um aluno de destaque, né? Por isso que estava sempre nas rodas dos amigos que queriam, às vezes, uma monitoria em algum assunto, e, uma aula em outro. e hoje o senhor advoga mais na área civil ou Hoje, qualquer área? hoje eu sou especializado em direito civil, tá? Mas eu tenho pós-graduação em direito tributário e direito público. E a minha área são essas aí, direito civil, direito tributário, com um foco em direito de família, sucessões, planejamento tributário, planejamento sucessório. Essas são as minhas áreas de especialização. Mas o meu escritório faz todas as áreas, porque lá temos colaboradores que trabalham nas áreas diversas do direito. E aí, pós-faculdade, como é que foi? Então, após a faculdade, aí vem aquela questão, né? Você é formado, precisa passar no exame de ordem, Sim. e passei logo em seguida, me formei em fevereiro, o exame de ordem foi logo em seguida, em março eu já tirei a prova da ordem, mas aí que tá. Como você, né, começar a advogar? É muito difícil, né? Hoje não é diferente. Um mercado muito competitivo, muitos advogados, né? Hoje estamos chegando a 1,5 milhão de advogados. Naquela época também eram muitos advogados. E como conseguir entrar nesse mercado competitivo, um mercado de uma cidade que é bastante conservadora, que todo mundo quer conhecer você pelo seu sobrenome, de onde você veio. E E você veio de longe, eu né, vim de meu? longe, né? Tinha a apelidade de forasteiro, não tinha, né, Uhum. uma família aqui de origem, com todas, né, as dificuldades, racial, que a gente não pode esquecer que existe, né, de família, questão de sobrenome, de famílias tradicionais. Ainda que Barra Mansa preza muito nisso até hoje, né? Quer saber que família que você é. O advogado tem muita questão de nome, né? Se é uma Exatamente. área que a pessoa conta muito nome, é essa área É, do direito, né? sim. É um curso muito conservador até hoje, é um curso muito conservador. Então, muitas das vezes, você tem que vir de uma banca de pessoas da família, né, que construíram, né, na área do direito e se destacaram para ter um nome no mercado para que você possa se colocar. Eu não tinha nada disso. Né? Eu tinha o meu diploma, a minha carteira da ordem e o meu conhecimento, mas as pessoas sempre põem em xeque isso.
né? Ainda mais com a questão racial. Olha para você, mesmo você com um currículo bom, com pós-graduação, para você estar sempre sendo colocado em dúvida pela sua Hum. capacidade. Mas você tinha uma coisa que eu tenho certeza, é a força de vontade e a dedicação. E assim, tem uma coisa que eu vi, as primeiras coisas que engraçado que eu vi isso num cemitério. Tava na dúvida se eu montava ou não montava minha empresa, né? Eu perguntei para um amigo meu, contador, no enterro, cara. Tava lá no enterro. Pá, tipo, montar, né, aquela conversa, montar uma empresa e tal. Aí, o que você acha? E eu tô preocupado se vai dar certo, se não vai. Ele falou assim: Hugo, tudo que você faz com dedicação e força de vontade dá certo. Ele falou: não conheço ninguém que botou a dedicação, a força de vontade, a perseverança que deu errado. Então, assim, um dos grandes motivos de eu estar fazendo um podcast é para que a gente possa passar que é possível. Sim. Você tendo força de vontade, você tendo dedicação, sabe? Aí atrelar a técnica. E aí, em algum momento, você atrelar a técnica ao seu negócio, seja ele qual for, você deslancha. Tudo se vende, todo mundo precisa de tudo. Só que hoje você tem que ser igual o senhor tá falando. O pessoal forma, né? Mas e aí, se você realmente for um aluno dedicado, perseverando, uma hora você vai vencer. Lógico que existem as escadas da vida, né? Sim, Não, exatamente. não adianta você querer pular 3 degraus que você vai cair pra trás, né? E além disso, das escadas da vida, tem também da onde degrau você está caminhando. Porque tem pessoas que têm que começar do primeiro degrau. Tem outras que já começam com um degrau lá da frente. Então, Sim. ponto de partida, né, Conta. conta muito. Claro que a dedicação, perseverança é uma característica imprescindível para a pessoa que quer ser bem-sucedida na área que ela se dispõe a fazer. Mas tem muitas pessoas que já largam no meio do caminho. Sim. Então, para ela, os níveis serão muito mais fáceis, né, Sim. para vencer a fase. E aí, às vezes, ela olha, né, muitas pessoas olham e falam, pô, o cara já está lá na frente, mas não sabe qual foi o ponto de partida dele. Sim. E o outro, às vezes, demora muito mais, mas ele largou lá atrás. Né? E a gente, né, que não teve todo esse caminho Sim. pavimentado, largou e teve que construir, né, pular vários obstáculos para chegar um pouco mais à frente. Tem pessoas que já têm toda a estrada pavimentada. É mais fácil, né? É mais fácil. Você É mais fácil. mas... Mas você não pode desistir e nem pode olhar, né, para a grama do vizinho, que é sempre mais verde, e falar assim, pô, você não sabe quais foram, né, os obstáculos que a outra pessoa teve que passar ou não teve obstáculo algum para passar. Mas grandes guerras fazem grandes soldados, né? Exatamente. Quando você também tem o obstáculo pela frente, né? Sim. Isso também te faz um grande soldado. E aí, levando pro lado do militarismo, na hora que você vira oficial, você de repente tem decisões muito mais assertivas. Perfeitamente. Entendeu? Então, assim, tem espaço para todo mundo. E assim, é trazer essas histórias, igual você está trazendo. E assim, é muito interessante ouvir, muito motivante ouvir. Pô, saiu lá de Paraty, vem pra cá. Barra Mansa é uma cidade tradicional demais, a gente sabe, né? E venceu, tá vencendo até hoje, né? Sim. E tem muito para construir, né? Muito para construir. A vida, eu falo que é um desafio diário. Cada dia a gente avança mais um pouquinho, mas a gente tem que pensar que tem sempre algo para construir, para aprender, né? Para que a gente continuar seguindo. E assim foi a minha trajetória. Em 2005 eu me formei, logo comecei a atuar, montei com 2 amigos de faculdade um escritório, né? E ali começamos a atuar, pediam a princípio um tio deles assinar para a gente pudesse ganhar um pouco mais de experiência. E assim foi. E a gente foi construindo. Depois eu montei meu escritório próprio e hoje tenho já 19 anos de atuação com essa questão. Então, acredito que é paulatino, é uma guerra diária que tem que travar, com muita persistência, muita coragem, né? E não deixar se abater pelos obstáculos da vida. Vão aparecer dificuldades, vão aparecer entraves, vão aparecer coisas que te desmotivam, mas você tem que criar sempre uma sinergia para te trazer, pode ter um outro olhar para aquele problema. Porque se você estiver imerso, achar que tudo é problema, você não acha uma solução e não vê aquilo como um aprendizado, como uma nova experiência. E quando você estava em todas essas dificuldades, qual foi a sua motivação? Olha, eu tinha algo em mente, que eu seria algo diferente do circo que eu saí. Eu queria quebrar aquele circo, quebrar aquela situação social que se perpetuava, né? O meu avô
meu bisavô, meu pai, os meus primos, meus tios, então, meus irmãos, todos dentro de um ciclo que é onde eram empregados, na maioria das vezes, serviços gerais, né? Ou ah, dentro de um contexto, né, de um serviço mais precarizados, mais insalubres. Eu não queria aquilo para mim. Eu olhava e falava, posso chegar um pouco mais além, tenho condições para chegar mais além. E eu apostei toda a minha ficha na educação, que com a boa educação eu poderia me capacitar e me colocar no mercado de trabalho para ter uma condição de vida melhor. Que eu olhava e falava, essa foi a minha motivação, não quero, né, seguir, ficar dessa forma. Eu quero ascender profissionalmente, eu quero ascender socialmente. A educação ela muda um país, a educação ela muda uma cidade, a educação muda as pessoas, Muda a né? trajetória, com toda certeza. Eu acho que o investimento em educação tem que ser ímpar. Eu penso, né, que o investimento público em educação tem que ser algo realmente robusto. Exatamente. Porque da educação você abrange para vários aspectos. Você pega fazer um estudo de causa. Da educação você tira o desenvolvimento da cidade. Da educação você tira a questão da empregabilidade. Da educação você tira o relacionamento entre pessoas, com uma pessoa, quanto mais educada ela é, quanto mais concepção acadêmica ela vai tendo, melhor ela de lidar, a respeitabilidade, as informações, né? Sim. Então, assim, a educação, ela transforma, né? É verdade. Sabe? Isso não é um clichê. De fato, a educação transforma. Se a pessoa tem um conhecimento maior, ela vai conseguir, né, todo um aparato que vai poder trazê-la em condição de vida melhor. Sim. E a forma de pensar vai ampliando, vai ampliando. Você vai se tornando... quanto mais informação, né, o saber não ocupa espaço, né? Exatamente. Einstein fala uma frase que uma vez o conhecimento expandindo o cérebro, nunca mais ele voltará ao tamanho anterior. O conhecimento, uma vez que você conquista, expande seu cérebro. Nunca mais você vai retroagir nessa questão. Uma vez o cérebro expandido com conhecimento, ele jamais vai encolher novamente. Então, e ninguém te tira. O conhecimento, ninguém te tira. E essa área criminal não interessou você? Inicialmente, sim, né? Eu sempre falo com os meus estagiários do escritório que todo mundo na faculdade namora direito penal, né? Quer ser criminal, que traz mais aquele brilho nos olhos dos alunos. Todos eles saem da faculdade namorando direito penal, mas casa com direito civil, com outras matérias. Porque o direito penal, ele é muito bonito na teoria. Na teoria você vê que, pô, como se aplicar, que bacana. Mas quando você vai para fato concreto, caso concreto, aí te distancia muito da questão teórica. E aí as pessoas começam a se decepcionar. Que vê que os meandros tomados na questão concreta são muito diferentes daquilo que você aprendeu nos bancos da faculdade. E aí eu resolvi me distanciar um pouco do direito penal, pego os casos muito casuísticos, né? Mas não é uma área que me fascina. Caso marcante que você já pegou? São vários, né? Eu gosto muito de atuar no direito voltado ao direito de família, porque não é só a norma em si. Ali se mexe com sentimentos, mexe com frustrações. Então tem toda uma questão. Então tem casos de família que são muito emblemáticos, casos previdenciários, que às vezes você conseguir concretizar um direito para uma pessoa que está ali vivendo à margem da pobreza é muito interessante, traz muita alegria. Então, são os casos que mais marcam, quando você consegue concretizar um direito de uma pessoa e da questão de família, quando você consegue realmente aplicar ali um caso concreto, algo que possa satisfazer o interesse do seu cliente. Porque ali, caso de família, ele vai uma hora ele tem que chegar um denominador que seja bom para todo mundo, né? Esse seria não ideal. Tem jeito, cara. Esse seria o ideal, mas as pessoas que muitas das vezes deixam a racionalidade, vai muito para a questão emocional, porque está envolto, né, a questão muito emotiva. Que são, às vezes, é um casamento que não deu certo, é algo que de perda de um ente querido, onde o patrimônio, né, vai ter que eles sentarem e conversar com vai ficar divisão de patrimônio com outros irmãos, e ali você passa a conhecer um ao outro. E aí tem muita divergência, tem muita... Qual que é mais complicado, a parte de partilha ou a parte de separação de casais? Partilha entre famílias ou casais? Olha, as duas partes são muito complexas, porque muitas das vezes você vai conhecer o seu irmão quando
o seu pai faleceu, que vai dividir patrimônio. Quanto mais patrimônio, mais briga tem. E quando há também uma separação de casais que envolve partilha, sempre vai haver problemas. Em especial, o incremento quando tem filhos. Porque aí como fica essa relação? E aí um ou outro acaba querendo, né, usar o filho para atingir o outro parceiro e acaba, né, a relação ficando muito conturbada. Então as duas situações é muito complexo e tem que ser olhado com um olhar muito diferente, um olhar muito não só na letra fria da lei, mas olhar, tentar entender, tentar ter Uhum. empatia para que esses conflitos sejam tratados de uma forma mais humana. Mas o juiz pode ter empatia? Ah, pode, porque o juiz não é uma máquina, né? Muitas das vezes ali, a gente fala, uma coisa é o juiz ser imparcial, outra coisa é o juiz, né, não se comover com a situação que está ali, porque ele não é um extraterrestre que vem lá de Marte, cai aqui para fazer audiência. Ali tá lidando com pessoas que muitas das vezes são casos que ele enfrenta. Então o juiz carrega toda uma história, né, que ele traz, né, cultural, uma questão, né, que ele traz também com ele. Né? Nós somos humanos, então trazemos toda uma carga, né, de vivência. E essa carga, com toda certeza, ali, na hora de decidir, vai ser colocada. Eu acho muito engraçado, eu acho muito interessante a liturgia do julgamento, cara. Forma de falar, né? Sim, A forma erudita, né? respeitosa. Sim. É um pouco erudita, né? Bem. Tem muito conservadorismo nisso. O atual ministro Barroso está querendo tirar até um pouquinho desse juridiquês para ficar mais acessível às pessoas. Né? Mas Quem não realmente, conhece não entende nada, não. exatamente, fica ali e afasta muito, né, as pessoas disso. Ele está querendo quebrar um pouco isso. É, né? É. Mas eu acho interessante, bonita Sim, interessante. a respeitabilidade, a condução. Sim. É uma profissão ainda muito conservadora, tem muito disso aí. Pode ver, ainda cuida ainda das vestes. Você viu essa semana o STJ tratando das vestes das mulheres. Não podia ser dessa forma, que não podia entrar com esse tipo de vestimento. Tem muito disso. Né? Mas eu acho que o pessoal trouxe muito dogmas para discussão jurídica, né? Muita coisa que é dogma da sociedade, do ser humano, e quiser trazer para amplitude, para a questão jurídica, né? Que às vezes não tem nada a ver. Jurídico é jurídico, problema de pessoa é pessoa, né, velho? E aí, né, nesse contexto político do que o país viveu, eles trouxeram muitas discussões que são dogmas, que são coisas religiosas, para o âmbito jurídico. Vejo muito dessa forma, né? Que é problema jurídico, é problema jurídico. Problema de saúde, que é problema comportamental. Mas eu penso que a questão jurídica acompanha muito o movimento da sociedade. Ela é dinâmica, né? Como você falou, é muito dinâmica. Então, dependendo de uma certa situação que o país está vivendo, as leis vão se moldando conforme é o ritmo, né, da sociedade. Você tem ideia? Quando um código, falando de direito penal aí, um código de direito penal lá atrás, tinha um crime que chamava vadiagem. Vadiagem. Mas por que foi criada essa norma jurídica naquela época? Conceito histórico dele. Porque tinha acabado de ocorrer a abolição. Os negros não tinham para onde ir e ficavam muitas vezes nas ruas jogando capoeira. Inclusive, a capoeira também era criminalizada naquela época. Então, muitas das vezes, olha só, quem tem a posição de poder e, né, tem que dar uma solução para isso. Porque isso incomodava a nobreza. O que eles fizeram? Colocaram crime de vadiagem. Mas vadiagem era quem? Geralmente eram os negros que estavam ali. Aí, se tivesse uma pessoa, o que era vadiagem? Que não tem ocupação. Mas muitas das vezes, quem não tinha ocupação também, uma pessoa branca, ou que não tinha ocupação, mas que tivesse dinheiro, não era vadio. Olha só, entendeu? Como as normas também são tomadas diante de um quadro social naquela época. É muito não, lei tem coisas assim que você vê. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu já ouvi falar, não sei se isso procede mesmo, que Volta Redonda, por antigamente ser uma cidade de área estratégica militar, pela CSN, ela não poderia ter motel. Olha aí. E você observa que em Volta Redonda não tem motel. Exatamente. São todos nas
nas periferias, ali nos periféricos, saída, né? Exatamente, nas saídas, né, da cidade, na entrada da cidade, mas não tem. Não tem, por causa de, tipo, eu li isso muitos anos atrás no jornal, que pela questão, na visão de quem estava, né? Mas você vê como que é a lei, né? Igual eu não sei se é verdade. Que Barra Mansa hoje tem dificuldade para construir prédio acima de 4 andares. Exatamente. Entendeu? O plano diretor, que deveria ser atualizado a cada 10 anos, não permitir construções no centro da cidade acima de 4 andares. Qual a razão disso? Então, ou seja, porque a lei, quem faz as leis? As leis são feitas, né, para quem está no poder legislativo. Essas pessoas que são eleitos que deveriam representar o povo. Aí, muitas das vezes, eles representam o interesse de alguma classe. Sim. Mas você acha que o legislativo, muitas vezes, está preparado para fixar uma lei? Além do despreparo, muitas das vezes, ele está ali para defender interesse daquelas pessoas que o conduziram até ali, o ajudaram a chegar até ali. E aí, né, fica sempre leis, muitas vezes, né, voltadas para um segmento, né, para a defesa de alguma coisa. Porque a concepção do legislativo é essa, é fiscalizar o governo, sim, criar leis, né? Então, assim, será que as leis estão sendo criadas, são criadas com efetividade? Será que tem assertividade naquilo? Complicado. Esse era para ser o viés legislativo. E fiscalização do trabalho público, né? Sim. Não ele executar o trabalho, né? Exatamente. Isso você vê com muito mais frequência no âmbito municipal, onde os vereadores tomam, né, uma função totalmente atípica. E, infelizmente, o povo eleitor também, que não tem o conhecimento, exige essa conduta do vereador. Aí fica esse ciclo vicioso, né? Com vereadores assumindo funções que não é dele. O vereador não tem que ali arrumar o poste que não tem iluminação, não tem ali fazer obra, não tem que executar. E muitas das vezes o eleitor cobra essa postura do vereador, porque senão ele não tem, né, ali os lugares de voto, né? Nesse lugar, né, o eleitor acha que o vereador só faz alguma coisa se está atendendo essa obra ou esse serviço e fica distante do serviço que ele deveria executar, que seria fiscalizar e fazer boas leis. Eu tenho um projeto que eu coloquei em pauta numa candidatura uns anos atrás, né? Tava compondo um time que fez um plano de governo e dentro do que eu propunha, Sistema de Gerenciamento de Manutenção Urbana, SGMU. O que seria isso? A gente fazer um sistema que ele fizesse a manutenção intrínseca sem precisar da intervenção de alguém. O que é isso? A gente começar a medir de quanto tempo a gente precisa limpar aquele bueiro. Ou será que realmente a gente trazer uma técnica de estudos para dentro desse aspecto? Só que isso tira um pouco aquela questão do público olhar e falar: se não é o meu vereador, não resolve. Exatamente. Então, assim, eu tinha muita vontade de aplicar isso na cidade, sabe? Sistema de gerenciamento de manutenção urbana. Pegar, a gente sabe que aquela lâmpada ela queima. Tanto tempo eu vou passar lá. Sim. Entendeu? Mas esse projeto, para ser implementado, tem que ter vontade do executivo, porque muitas vezes o executivo também se alimenta desse tipo de conduta dos vereadores, porque ele deixa o vereador amarrado com ele. Eu te atendo se você aprovar as minhas, né? Só que se você for trazer para o âmbito empresarial, se você tem um problema na sua empresa, você não vai buscar resolver de forma definitiva para que você não tenha que ficar voltando naquele problema e tomando seu tempo? Concordo que o tempo que você está ali focado em coisas que não são inerentes à sua função, você poderia estar fazendo realmente sua função. Sim. Entendeu? Sim. Agora na empresa as pessoas costumam. Por isso, porque eu sou entusiasta da terceirização do serviço do ente privado, de algumas atividades do ente público. Porque tem esse olhar, que o particular tem essa pegada, tem esse know-how, né, de resolver o problema. Né? Não ficar levando o problema para frente para ficar levando vantagem. E não resolve para mim. Não resolve. Então, muitas das vezes, o serviço público é muito caro, demorado e ineficiente. Sim. Né? Muito ineficiente. E aí, qual é a razão disso? Às vezes querem fazer, não fazer com qualidade, para ficar fazendo várias vezes. Né? Então, esse é um entrave, o serviço público. A máquina pública é muito cara, né? E ineficiente. Uma coisa que eu falo, assim, todo mundo que governa tem seus erros e seus acertos. Sim. Mas uma coisa eu tenho certeza. Qualquer cadeira que você assuma
do Poder Executivo é complicado. É complexo, Não tô falando que A é melhor que B, não, é porque o objetivo é esse. Mas você numa posição hoje de estar na frente do município, estar na frente do estado, você lida com um monte de coisa que às vezes nem você que gerou, e você tem que dar resultado para as coisas, cumprir. Sim. Não é fácil, sabe? Sim. Não é fácil. E a OAB? Como é que foi a parte da OAB aí? Em 2009, né, eu sempre falei que eu sempre fui muito inquieto, né? Sempre gostei de participar ativamente das questões que pulsam na sociedade. E a minha classe, eu via que estava há muito tempo comandada por um único grupo, que, na minha visão, a alternância, né, na estrutura é importante, oxigena, traz novas ideias. Sim. Né? Isso me trazia inquietação. E aí, em 2009, eu ainda não podia ser candidato, porque a OAB exige que tenha 5 anos, né, de inscrição, eu não tinha. Mas já eu comecei a articular grupos, pertencer a grupos, para fazer com que tivesse uma chapa de oposição ao grupo que lá estava. E aí, não conseguimos levar à frente, porque era um grupo com muito tempo, com muita, né, estrutura, não conseguimos número suficiente, porque a própria estrutura era difícil de se montar, tinha que ter 52 nomes, com 5 anos de inscrição, então tinha todos os obstáculos para você conseguir montar uma chapa adversária. E não conseguia. Você acha que os obstáculos eram... Às vezes mesmo para satisfazer interesse do grupo que está, né? Por isso que quem está no poder sempre vai criar normas para que ele fique, né? Que se permaneça. Então, para se consolidar muito dali. E aí cria, né? Essas questões que eu sou totalmente contrário. E em 2009 não conseguimos, aí foi passando. Em 2012, a próxima eleição, também não conseguimos. Só que ali eu já tinha adquirido tempo, 5 anos. Mas eu não me lancei, eu queria apoiar uma candidatura. Também não foi à frente. Na terceira, eu falei que eu seria o candidato a presidente. E ali, muitas pessoas vêm, né, para tentar te descredibilizar, desqualificar, ou te desmotivar. Pô, outras pessoas tentaram, mais experientes que você, com mais know-how que você, não conseguiu nem montar a chapa, você vai conseguir? Eu falei, vou conseguir. Fomos trabalhando. Disputei as eleições em 2015 com um grupo muito consistente, né, apoiado até politicamente, e venci as eleições para presidente da OAB em 2015, tomei posse em 2016. Foi uma experiência bem bacana, com todas as questões que eu enfrentei, mas foi uma experiência que eu tomo lições ali de acertos e erros para toda a minha vida. E o que você acha hoje do grau? Qual que é o grau de envolvimento da OAB perante o município, perante as decisões do município? Existe essa ligação do OAB? Infelizmente existe. Né? Quando eu fui presidente, algo que eu sempre defendi era a independência da instituição. A instituição poderia ser uma voz. Além de um órgão coercitivo, né, teria que ser realmente aquilo que ela tem, né, a sua instituição. Está lá na Constituição. Uhum. Ela é a voz da sociedade civil. É a maior organização civil organizada. Então, muitas das vezes, ela dá voz para quem não tem voz. E quando você fica com vamos dizer, com algumas relações muito próximas ao governo, né, você acaba comprometendo essa independência, essa credibilidade. Crítica, né? Exatamente. E aí, isso que eu vejo hoje, essa proximidade com o governo, ela deixou de exercer uma das suas funções, que era criticar aquilo que deveria ser criticado, entrar com as ações que deveriam ser. Mas aí eu te falo, na minha opinião, o poder o problema não é ter essa relação. O problema é da forma que ela é conduzida. Que existe, tem que ter uma aproximação entre qualquer ente público institucional, não existe. Exatamente. O negócio é internamente como ela está sendo conduzida. Exatamente. Se ela não está favorecendo A ou B. Sim. Mas quando eu vejo que está anômala essa relação, é quando ela perdeu a sua credibilidade e perdeu essa voz que ela tinha. Sim. E aí, quando tem pontos que ela deveria se insurgir, ou criticar, ou se posicionar, não há, alguma coisa está errada. Né? E acaba realmente desconfigurando tudo aquilo que eu trabalhei bastante para exercer essa independência, essa voz, que fosse realmente... Foi uma experiência boa, presidente?
Foi uma experiência, sim, boa e também muito conflituosa, porque eu sempre zelei pela ética, né, no exercício da função. Porque quando um advogado transgride, toda a classe é atingida. E aquele advogado fala, os advogados são assim, assim, assado. Então, traz isso um descrédito para toda a classe. E quando, no meu exercício, eu tentei trazer essa credibilidade de volta, punindo aqueles que deveriam ser realmente punidos, né, trazendo realmente Cortou na cara. exatamente isso. E aí você cria inimizade, você acaba, né, desagradando o interesse. Bacana, cara, bacana. Muitos problemas quando conduziu a OAB? Teve muitos problemas? Além, né, dos embates, né, que a gente tem que travar com os colegas que optam pelo desvio, né? Travei vários embates também com o governo local na época, porque eu entendia que aquilo não era interessante para a sociedade naquele momento. E me colocava contrário, né, algumas posições, porque não atendia, né, eu entendia que não atendia a sociedade como um todo, e colocava... Mas a OAB tem muito prestígio até hoje, né? Sim, exatamente. Esse prestígio não poderia ser jogado no ralo, porque foi conquistado a duras penas. Desde o regime militar, a OAB era uma instituição que brigava contra o regime militar quando não tinha nem HC, habeas corpus, entendeu? Então, hoje chegamos nessa situação e não podemos jogar todo um histórico de trabalho conquistado. Então, por isso que eu, né, sou crítico quando eu vejo umas posições da OAB para agradar o candidato A, o candidato B, ou o poder executivo assim, ou ocular, entendeu? Bacana, bacana. É isso aí. E o mandato te encorajou a ser candidato a vice-prefeito? Então, Quem que te encorajou? Dentro da minha caminhada na OAB, como a gente teve as posições que tomaram, né, a própria eleição em si ganhou a cidade, porque não existia aquele movimento na nossa eleição, como eu te falei, não tinha nem chapa adversária, conseguimos montar uma chapa, e aquele movimento de ser uma eleição de classe ganhou toda a cidade. Já teve ali a primeira questão. E aí, diante das minhas posições muito austeras, muitas vezes muito firmes, foi, né, um caminho natural que eu fosse convidado por alguns partidos políticos, Sim. diante da minha posição, diante da minha estrutura. Exatamente. E aí fui convidado. Mas quando eu estava na instituição, eu falei, não, ainda não é o momento, porque eu tenho que separar, né? Eu não posso descambar para a carreira política quando sou dirigente de ordem. Mas com o fim do meu mandato... Eticamente impede? Impede. Você não pode ter, porque justamente é conflito de interesse. Muitas vezes você vai, né, criticar, né, o partido A, que comanda a cidade A, comanda a cidade B, então, ou comanda não sabia. Todo advogado que candidato tem que pedir compatibilidade. Não, nem todo. O candidato a presidente da ordem, que ele está dirigindo uma instituição. Sim. Entendeu? Ah, sim, só para a cúpula ali. Exatamente. Quando ele é presidente da ordem, ele não pode estar afiliado a um partido político ou estar diretamente em cargos políticos, cargos comissionados, né, cargos diretivos. E aí o advogado também tem uma dessas restrições. Né? O advogado também ele não pode exercer a profissão quando ele tem alguns cargos, né? Uns cargos comissionados ou mesmo cargos efetivos. Aí não pode ter. E aí, dentro dessa construção, eu fui convidado por alguns partidos. E fui vendo, né? Porque eu tinha, acho que uma vocação realmente por olhar público, né? Para a questão da conversa, de ver as necessidades das pessoas, até mesmo pela minha origem, de entender, né, que a cidade pode melhorar, que a política é um instrumento de transformação social, entendeu? Porque é ela que implementa uma boa educação. A política é um instrumento de implementação, né? Então não existe... Exatamente. Você consegue implementar uma boa educação, uma boa política. Não, isso é um instrumento. Aí as pessoas reclamam de política. Não pode. Mas tem como acabar com a política? De forma alguma. Nós vivemos dentro de um sistema político. E ainda não há, com todas as suas mazelas, um sistema melhor que a democracia. Se você não gosta da política, vai viver lá na Síria, porque lá é um ditador que comanda a cidade. Vai viver o país, vai viver lá no Afeganistão. Aqui, as pessoas que infelizmente, não gostam de política é porque não entendeu o sentido da democracia. O ponto que chegou. O sentido da democracia, que é um regime político. Um regime, né, onde o povo escolhe os seus representantes. Então não há o Brasil é um país altamente democrático, né? Exatamente. Não é as pessoas reclamam, mas não é igual fora do Brasil, que você vê que tem imposição, tem uma pessoa que
que vai tomar o poder, Isso, né? e eu vejo muitas pessoas hoje com a questão da internet criticando, pedindo até o regime militar novamente, e esquecem que quanto as duras penas foi para conquistar onde chegamos, de você poder escolher o seu representante, se ele não tiver, não tiver feito algo que você pode, na eleição seguinte, né? deve rejeitá-lo. Então, é um sistema que te permite isso. Veja a eleição agora que teve agora na Rússia. Lá, o presidente está há 30 anos num cargo impedindo que tenha qualquer opositor. E aí de quem vai votar contra ele, né? Mata. Olha lá. Então, olha a riqueza que nós temos que não damos valor. Que é a democracia, você poder se expressar, você poder fazer o podcast, criticar o político A, o político B, aqui religião A, religião B. Nós temos essa liberdade. Sabe? E isso tem que ser realmente muito bem defendido por todos nós. Bacana, cara, bacana. Então, não é? O que eu queria saber? Qual que é o papel da OAB no cenário político, na sua visão? A gente vê que a cada ano, ao meu ver de fora, tá? Não tô falando que né? Nem afirmando. Mas perguntando. Porque parece que a cada ano a OAB vai tendo um papel na área política. Como é que tá isso aí? Qual o papel dela real? Você, como foi presidente, conhece todo o estatuto, todos os trâmites. E qual que é o papel real da OAB dentro do contexto político? Ou ela não tem papel, não deveria ter? A OAB é uma instituição que vai sempre estar à defesa da sociedade. Não é à toa que ela é uma das legitimadas para a propor ação de inconstitucionalidade. Ela é a única instituição, a Ordem dos Advogados, que está lá na Constituição Federal, que a justiça, que o advogado é imprescindível à administração da justiça. É a única profissão que temos. Interessante, sabia não. Né? Ela está na Constituição? Tá. Que o advogado é imprescindível à administração da justiça. E aí, os legitimados para propor ação de inconstitucionalidade contra uma lei, contrato normativo, o que seja, a OAB está entre eles. Então, a OAB hoje, se na visão de quem está à final da OAB, uma lei que tiver no Congresso, ela entender que aquilo é inconstitucional... É um dos papéis da OAB. Ela entra com várias ações de inconstitucionalidade contra uma lei que ela entende que viola algum direito, que é inconstitucional, que viola a própria Constituição. E quem julga é o STF? Que julga o STF. Ela submete ao STF. A OAB vem fazendo isso há muitos anos. Mesmo o presidente, todo mundo... Com a lei X passou, a OAB... Ela tem legitimidade para isso, como um partido político tem. Né? Os partidos políticos também podem, e vira e mexe fazem, né? Questionam a legalidade, a constitucionalidade de uma lei. Então a OAB também tem esse papel. Então, interessante. Poucas pessoas sabem disso. É um papel fundamental, porque ela está ali para defender a democracia. E muitas vezes alguma lei pode, né, cometer um ruído, né, um atentado contra a própria democracia. Então ela está ali para ser vigilante nesse sentido, né, de proteção não só da classe. A OAB não é apenas um órgão de classe, como muitos outros órgãos que temos, né? A OAB não, a OAB está ali como também guardiã da Constituição. Né? Ela tem um envolvimento muito mais, né, político do que as outras instituições. Então, é da própria essência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, zelar pela aplicação das leis, né? Então, ela tem esse papel institucional. Mas ela não pode ter posicionamento político. Não, uma ideologia política, político aí não. Aí foge realmente da questão institucional dela. Ela tem que ter ali, zelar pela correta aplicação das leis, né? pela democracia, nesse sentido. E você, enquanto membro da OAB, você pode estar postulando algum cargo público? Sim, como advogado, sim, eu não tenho qualquer restrição. Não é à toa que boa parte, né, do Congresso, dos 513 deputados, a maioria são advogados. A maioria. Hoje está em boas mãos. É porque você vê que o Congresso, né, boas, exatamente, tem muitos ali que são advogados, outros médicos. Então, você pega ali por profissão, os advogados são a maioria. Mas eu já comentei isso. Na minha mera opinião, que a construção do plenário ela deveria ser dividida em, não sei se em profissões ou em segmentos. Por exemplo, você teria que ter um certo número de segmentos de médicos, um certo número de segmentos de advogados. Então, você tocou num ponto que eu também acho fundamental, mas não pode a lei exigir esses segmentos têm que se organizar e ir. Mas não seria interessante? Muito interessante, porque aí você teria
visões de mundo Diferentes. de cada segmento. E aí, sim, seria algo muito mais democrático, teria uma legitimidade democrática muito maior. Quando você tem uma representação por vários segmentos, com toda certeza, estaríamos aperfeiçoando a própria democracia. E isso geraria critérios, né? Com toda certeza. Mas aí, porque esses movimentos que são mais organizados, por exemplo, os médicos, os advogados, os engenheiros, eles têm mais representantes lá. Porque eles são mais organizados. Porque as outras classes, os outros segmentos não se organizam. Porque você vê agora, o agro não está se organizando e tem lá uma bancada dos evangélicos, não tem a bancada dos evangélicos. Então, ou seja, deveríamos ter segmentos postulando. Por isso que, quanto mais as pessoas se aproximarem da política, melhor será o sistema político. Há um erro brasileiro ter falado, política não se discute. Não, política se discute. Tem que se discutir. Eu vejo que a política, ela deveria ser discutida desde o seu início acadêmico. Exatamente. Não de forma a doutrinar. Sim. Mas de forma a entender. Sim. Dá uma consciência política. Isso, a consciência entender política. Que as pessoas, os valores da democracia, quais são os sistemas, para que as pessoas saibam da importância que é participar do mundo político. Porque, como eu disse, repito, a política é um instrumento de transformação social. Sim. E se você não se interessar por política, alguns vão se interessar e vão fazer prevalecer a vontade deles. Sim. Né? Quando você não se interessa, fica distante, você está passando procuração para que outras pessoas te representem. Isso. Essa é a questão. Por muito tempo no Brasil se demonizou os políticos. E até hoje. Eu vivi um processo político aqui em Barra Mansa, que eu entrava em bairros, as pessoas não sabiam da minha origem, de onde eu vim, as lutas que tinham que travar, mas chegava lá, político é tudo ladrão. O cara não me conhece, não sabe da minha intenção. Por isso que muitas pessoas de bem não querem ir para a política. Por quê? Porque a sociedade tem uma visão negativa da política. Colocou essa pecha negativa. E aí muitas pessoas falam assim, não, eu não quero entrar na política. Para quê? Para eu ser chamado de ladrão, ser colocado no mesmo saco que outros, né? Colocado no mesmo balaio. É por aí. Aí vai afastando muitas pessoas do mundo da política, onde essas pessoas poderiam implementar boas políticas públicas. E falando de políticas públicas, hoje, qual que é o seu pensamento em relação às políticas públicas implementadas hoje no município? Qual a sua visão de município hoje? Olha, Barra Mansa, ela vem ficando ao longo dos anos, né, ao arrepio das outras cidades vizinhas. Né? A cidade não tem emprego, né? Ela não se desenvolve economicamente, a infraestrutura está muito sucateada, e isso reflete no nosso dia a dia. Você anda pelas calçadas, as calçadas não têm um padrão, todas buracadas, as ruas vicinais também, o asfalto muito precário, sem falar das estradas rurais, que, né, tem boa parte do município são com áreas rurais, distritos rurais, e não há qualquer manutenção. E hoje Barra Mansa peca pelo problema de infraestrutura. Você não consegue trazer um ambiente saudável para investimentos, por não ter se modernizado, por não ter trago uma infraestrutura para que essas empresas possam se interessar por Barra Mansa. E aí a cidade vem perdendo muito, vem perdendo dia após dia. As pessoas que têm condições de trabalhar não têm serviço, têm que sair para outras cidades vizinhas, e a cidade está a cada dia menos atrativa para investimentos. Mas agora, nesse momento agora de eleição, pensou em ser candidato? Sim, eu coloquei meu nome à discussão novamente a prefeito, candidato a prefeito. Só que hoje nós estamos vivendo também uma transformação da conjuntura partidária, né, com uma cláusula de barreira que muitos partidos não conseguiram atingir, fizeram com que esses partidos ou migrassem para uma federação, né, ou se fundissem, né, transformando num outro partido, fundissem com dois partidos. Então diminuiu a opção de partidos. Antes era uma crítica, né, o número de partidos que tinha. Mas por que você acha que aconteceu isso? O número de pessoas, menos pessoas interessadas em serem candidatos? Não, antes tinha muitos partidos e aí tinha opções para candidatos saírem. Hoje, com as poucas opções que temos de partidos, né, quem está no poder, que tem mais visibilidade, tem condições de fazer os acertos, os arranjos e pegar o maior número de partidos. E aí você fica refém,
porque não há candidatura avulsa, você só pode ser candidato dentro de um partido, e a maioria das pessoas que tem o poder, né, que está no poder, tem os partidos, e aí você é obrigado a apoiá-lo ou a seguir, né, ficar dentro da É o jogo estrutura já político. montada. Então, isso, né, com a diminuição dos partidos, está tendo esse efeito. E aí, infelizmente, né, eu não consegui um partido que viabilizasse a minha candidatura, porque os partidos já estão arranjados com quem tem maior visibilidade, quem está no poder. Pensa em apoiar alguém? Não, eu sempre fui de oposição, eu nunca me permiti ser omisso. Eu acho que a omissão não é caminho, você tem que se posicionar. Então, eu sempre peco, mas peco pelo excesso, peco por se posicionar, não peco por me omitir. E aí eu vou olhar o quadro que está hoje, as opções que temos, e vou decidir com quem eu irei apoiar ou caminhar. Eu só sei, até agora, quem eu não vou apoiar, mas quem eu vou apoiar ainda não decidi. Bacana, bacana. Eu acho que, assim, entendendo um pouco o que você falou, e a visão que eu tenho, aí a opinião minha, né? Eu acho que o próximo prefeito de Barra Mansa tem que pegar o que foi de bom, Sim. aproveitar, porque o Brasil ele tem muito disso. Eu Muito. falei, mudou a gestão, a pessoa já fala assim, o que nada foi, tudo. não. Não, eu acredito que tem muitas coisas boas que foram feitas, sabe? E assim, eu gostaria muito de ouvir até do próprio governo as coisas boas que foram feitas. E aquilo que a pessoa tem pra melhorar, pega, melhora e aplica, entendeu? Mas é muito legal, não é? Conversar com você, saber do seu pensamento político, do quanto que você aplica na transformação política do município, sabe? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Se não existir o contraditório, a gente também não vai chegar a lugar nenhum. Mas se todo mundo rumasse pro mesmo caminho, isso nunca vai existir. Sabe, o contraditório ele existe, cara, e ele tem que existir. Até para que você pare e analise. Fala, pô, será que aquele cara tá falando? Exatamente. Eu tenho Entendeu? total certeza desse diálogo, porque é o dissenso. É no dissenso que a gente encontra as melhores soluções. Sim. Porque se todo mundo pensar igual, a gente não tem um outro ponto de vista, porque cada um tem um ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre determinada questão. Cada ponto é visto de um ângulo. Certo? Então, se você não sentar na mesa daqueles que pensam diferente de você, você acha que vai ser... Eu falo isso numa equipe. Cara, quando você tiver uma dúvida, traz pra mim. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto qual que é a solução. Pô, será que é isso mesmo? Será que é essa a decisão? E muitas vezes a gente costuma gerar um debate do outro olhar. Exatamente. Entendeu? O cara trouxe um outro ponto que você não estava vendo. E por isso enriquece o debate. Sim, por isso que assim, aí você vê uma forma de gestão pública para gestão privada. As empresas grandes, elas têm conselho. E às vezes elas têm conselheiros extra-empresa que são pagos só para poder dar opinião lá. Por que o governo público não tem isso? Por que ele não forma um conselho? Se eu fosse... Eu nem penso em nada de política, tá? Eu gosto muito da política, você sabe, mas não é meu objetivo, tá? Eu tô falando como observador, né? Sim. Do caráter do observador, não tem isso dentro da parte acadêmica, tem um caráter do observador. Eu sou observador. Eu montaria um grupo de conselheiros com a oposição. Sim. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Porque no âmbito político você apanha ali naquele seja o cara do lado A, do lado B, eles tem uma disputa, mas se você for olhar bem, pô, eu traria pessoas como conselheiros no momento, pô, o que esse cara pensa? Sim, pô, é independente de qualquer coisa. Na esquerda tem boas ideias, mas na direita também tem boas ideias, ótimas ideias. Até porque o ideal de direita e de esquerda, as pessoas entendem, sabem, entendeu? Sim. E assim, e tem várias ideias, sabe? Mas é isso. Eu penso, pegando um pouquinho do que você falou, quando você tem um líder que consegue sentar e dialogar com aquele que pensa diferente, ele tem uma característica que vai o levar, né, à construção de soluções muito mais adequadas e eficientes, porque ele consegue dialogar com quem pensa diferente. Eu, na minha empresa, eu sou o último a dar a minha opinião. Porque as pessoas tendem a vir
pro meu lado. Uhum. Pra poder não me contradizer. Então eu deixo todo mundo falar e eu falo no final. Você já conseguiu coletar várias informações. Entendeu? Hoje você pensa, vai ficar fora do pleito, mas vai acompanhar de perto. Com certeza. Ainda, né, nós temos aí quase 20 dias para fechar, né, a janela e fechar ali o prazo de filiação, que é dia 6. E até lá a gente vai ativamente verificar as possibilidades. Ainda não me sinto carta fora do baralho, não. Porque a vida política é muito dinâmica, né? E pode muita coisa acontecer até o dia 6 de abril. Já tem tempo, né? Ainda tem tempo. Ela tá nos 30, nos 40 do segundo tempo, né? Tem mais os 5, a prorrogação. Sim. Aí tem aquela catima, né? Que vai cair, aquele... Então, o jogo pode virar até quando o juiz apita, né, o final do jogo. A verdade, né? Quem gosta de política gosta, né? Exatamente. Quem gosta de política não tem jeito, né? E essa exatamente é o bom. As pessoas têm que aprender a gostar da boa política. Porque politicagem tem nada a ver com aquilo que a gente está conversando hoje. Politicagem é aquilo que as pessoas realmente, né, causam repulsa. Esses conchavos, essas relações promíscuas. Agora, a política, de debate de ideias, de trazer o melhor para servir a população. Porque a política é isso, é a arte de servir as pessoas, de conversar com as pessoas, para trazer ao serviço público algo eficiente, de qualidade, né, uma gestão, né, que possa realmente mudar a qualidade de vida das pessoas, dos seus moradores, atrair investimento, atrair emprego. Exatamente essa que é. E assim, o nosso objetivo aqui é esse. É contar a história, trazer pessoas de sucesso. Hoje você é uma pessoa de sucesso. Parabéns, obrigado por ter participado. Quer deixar algum recado aí, final, pra gente? Nós estamos vivendo um momento, né, da nossa vida onde está muito polarizada. As pessoas, né, estão ainda muito ressentidas, levando a questão com muito mais emoção e sem a razão em si. Mas é um momento que vamos atravessar agora um momento político, talvez os ânimos possam se arrefecer, vocês começarem a ter um pouquinho mais de consciência crítica, as pessoas terem um pouquinho mais de empatia com os outros, para que possam realmente aceitar o diferente, ser mais tolerante. Sim. Acho que esse é o recado que eu tinha que passar, ser mais tolerante, aceitar o diferente. Isso no âmbito Brasil, né, cara? Exatamente. Não é só não tô falando de Barra, mas tô falando no geral, né? Exatamente, ser mais tolerante, pô, saber ouvir, ter uma escutativa, para que ter empatia com o outro, saber que é um momento de inclusão e diversidade, saber lidar com as diferenças, para que a gente possa ter realmente um país plural, um país inclusivo, um país muito melhor para se viver. Bacana, obrigado pela participação, sabe? Queria muito agradecer a sua presença. Com certeza você contribuiu muito para quem tiver, para quem vai ver, para a sociedade Barra Mansa, como o Sul Fluminense como um todo, que é o nosso objetivo é trazer pessoas como você e dizer para as pessoas que elas podem, sabe, chegar, que elas podem, com todas as dificuldades que elas tiverem, né? Coloca Deus à frente e vai, tá bom? Obrigado. Falou, obrigado. Valeu.